Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E hoje eu estou recebendo uma convidada aqui, que é uma psicóloga, que já esteve aqui conosco, a Vânia Matos, e a gente vai falar sobre excesso de telas. A gente já trouxe esse tema aqui em outros momentos, mas as pessoas têm pedido bastante para falar dessa temática. Como está em alta, né? Não tem como a gente dizer que o excesso de telas aí é algo que aconteceu e não está acontecendo mais. Acho que talvez até acontecendo muito mais do que há um tempinho atrás aí que a gente já trouxe essa temática. Então o tema é esse. Mas antes da gente começar aqui, eu vou lembrar você. Curte esse podcast, comenta aí no podcast, compartilha com seus amigos, porque é um tema muito importante. Quem tem filho pequeno, quem tem adolescente, você adulto, né? Será que você está tendo um tempo de qualidade? Enfim, compartilhe esse podcast aí e você vai estar participando de 3 sorteios dessa vez, 3, hein? Hoje a gente vai lançar mais um sorteio para você. Então já tá tendo sorteio que a gente vai fazer na próxima semana aí da Madeleine Brigadeiria, que é aquela caixa de brigadeiros gourmet maravilhosa, com aquela rosa. Lembra mês da mulher? Então a gente lançou esse sorteio no início do mês e semana que vem é o sorteio. Além disso, se você curtir e comentar nesse aqui, você vai estar concorrendo ao Daninas Cafeteria, aquele ovo de Páscoa maravilhoso, muito bom, gente. E hoje eu vou lançar um da Márcia, da Santa Marta, ali no Parque São Paulo. Os ovos de Páscoa da Márcia são maravilhosos. Eu garanti o meu, publiquei ontem nas redes, o ovo pecado. É um pecado mesmo aquele ovo, gente. Pensa na quantidade de Kit Kat, Ferrero Rocher, chocolate, enfim, maravilhoso chocolate de qualidade. E ainda dá tempo de você fazer suas encomendas aí para a Páscoa. Apresentei alguém que você ama aí, que com certeza vai ser deliciosa essa surpresa aí. Então, vocês vão ver aí as imagens do ovo pecado, que eu garanti o meu. E ela vai estar sorteando para nós um ovo pudim. Gente, olha que coisa diferente aí. O pessoal tá criativo aí, né? É um ovo, e para quem ama pudim de leite condensado, tem gente que chega a salivar quando fala de pudim, porque é a sobremesa preferida. Esse ovo de Páscoa vem com pudim nele. É espetacular. Vocês vão ver as imagens aí também. Então tá lançado esse sorteio também. Então, ó, é 3 sorteios. Curte, comenta e compartilha aí, porque vale a pena participar. 3 delícias. E hoje eu vou lançar o momento bem-estar com vocês, porque bem-estar é saúde. E para isso tem o Jardim no Spa, que vai estar aí presente conosco, né? O Jardim Spa, e logo a Débora vai estar vindo aqui conversar conosco sobre a importância desse bem-estar. A Débora é pioneira no Red Spa. Semana que vem eu vou lá fazer Red Spa de chocolate com ela e vou postar aqui para vocês as imagens. E eles estão fazendo uns edições limitadas aí para você presentear as pessoas ou se presentear, que é de chocolate. Gente, pensa na delícia. Vocês vão ver imagens aí que eu fui lá fazer de escalda-pés de chocolate e uma máscara de chocolate que dava vontade de comer. Gente, o cheiro daquele chocolate era maravilhoso, é maravilhoso. Então é uma maneira de você presentear. Às vezes é alguém que é diabético, é alguém que você quer presentear, mas fala, mas eu não queria dar só um chocolate, porque vai comer e acabou. Essa vai ficar aqui, ó, na memória da pessoa. Então já pensou você aliar aí um chocolate junto com um Red Spa de chocolate, uma massagem com chocolate, uma máscara de chocolate? E você sabe que libera serotonina, é o sagrado feminino, aí a conexão, é bom para fertilização, é bom para um monte de coisa o chocolate. E você não precisa necessariamente comer o chocolate. A gente faz essa mesma liberação de serotonina pelo aroma, pelo cheiro. E lá o cheiro de chocolate é assim, tá fervendo lá no Spa Jardino. Eu até comprei um chocolate que eu vou mostrar aqui para vocês depois, porque eu fui lá e tive que comprar esse chocolate para estar comendo aí, na verdade, tomando um chocolate quente, porque tem todo um jeito para preparar. É um chocolate conforme os elementos, e esse aqui é o da terra. Período que a gente tá agora, hein? Período aí pré-outono, porque para nós não entrou outono ainda da medicina tradicional chinesa, é momento da gente se preparar para a estação que vai entrar aí na próxima semana. Cuidar principalmente do seu pulmão, da sua pele e do seu intestino, que sofre muito agora no outono, hein, pessoal? Então vamos cuidar, coma a raiz essa semana, ainda dá tempo. E aí, ó, esse chocolate aí, que legal para você tomar um chocolate quente aí, mas um chocolate que tem maca peruana, cúrcuma, tem um monte de benefícios, não é só um chocolate. Ou dar esse presente aí para as pessoas.
Bom, vamos lá na nossa temática de hoje, porque eu trouxe um monte de coisa boa aí pra vocês, né? E não vai ser diferente aqui com a Vânia Matos. Tudo bem, Vânia? Tudo ótimo, ainda mais depois de ser convidada novamente para estar aqui com você, Larissa. Muito obrigada por essa oportunidade. É sempre um prazer estar compartilhando esse momento, esse conhecimento, porque aqui é uma troca, né? Sim. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui. E olá para vocês que estão nos assistindo. E aí, você gosta de chocolate, Vânia? Ah, eu gosto. E a serotonina que libera no chocolate é isso mesmo, né? Não é só no gosto, é no cheiro também. Eu ia te perguntar, será que cheiro engorda, gente? A mulherada deve ficar se perguntando. Não, e tem esse benefício, né? Você às vezes ir lá no Red, fazer um Red Spa, uma massagem, nem tem esse benefício. Chocolate de qualidade que não engorda. Ah, olha só, viu? Tem que aproveitar essas oportunidades que são raras. São raras. Um chocolate que não engorda e ainda relaxar o corpo, a mente. É um momento de qualidade, né? Verdade. Si. E ó, gente, eles têm 3 combos lá, tá? Eu vou mostrar hoje as imagens para vocês do Escaldapés com a máscara de chocolate. Semana que vem eu vou lá mostrar do Red Spa de chocolate. Pensa, cabelo, chocolate. Enfim, vocês vão ver que legal. E lá são experiências, então não é só um processo que você faz, é experiência mesmo, esse bem-estar. E na outra semana eu vou lá gravar com eles, porque essas vendas é só março e abril. Então depois não adianta lá em maio, junho, eu queria fazer aquele de chocolate que não vai ter. Então aproveita agora. E aí eles têm um terceiro lá que você até toma esse chocolate quente no final, pensa? Massagem, escaldapés, máscara de chocolate e tomar um chocolate quente. Pensa que delícia. Bom, né? Para os chocolatras. Eu sou uma, então eu sou suspeita. Vânia, vamos lá ao nosso tema de hoje, excesso de telas. Quando a gente fala em excesso de telas, a gente está falando do quê? De celular, tablet, TV? Olha, quando se refere a excesso de telas, envolve tudo. Mas hoje, o que tem se intensificado mais na vida da população em geral é o celular. Porque a gente não consegue fazer nada sem celular. Inclusive, uma coisa que eu quero ressaltar é que a lei até protege o letramento digital justamente porque o mundo tecnológico nos exige esse conhecimento. E uma pessoa não ter conhecimento em lidar com a tecnologia, ela acaba ficando excluída. Como é que ela vai comprar? Vai estar interagindo com as notícias e com conhecimento de forma geral sobre tudo. Então, é importante. Mas existe a dosagem certa. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave. Senão prejudica a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Ainda pode trazer o que aí? Problemas nos olhos, porque muita gente está falando que o olho está cansado. Chega a lacrimejar o olho. Né? O sono, muitas vezes tem muita gente falando que o sono está ficando muito prejudicado. Além das crises de ansiedade, as pessoas não podem mais ficar sem celular hoje. Meu Deus, às vezes deixa de comprar o pão, como diz, mas se perder o celular, essa é a prioridade, tem que comprar no mesmo dia. Senão não tem como ficar um dia sem celular, né? Que dependência que gerou por essa tecnologia. É isso. Olha só, dependência. Percebem essa palavra? Dependência. Isso é muito sério. Hoje, o pessoal está até estudando a possibilidade de colocar essa dependência no livro de psiquiatria, porque já consta lá a dependência em jogos eletrônicos, jogos online, que está constando lá. No livro de psiquiatria, no DSM-5, que é o livro muito utilizado pelos psicólogos também. E os sintomas que ocasionam nas pessoas são sintomas como se fosse uma dependência mesmo de drogas, na abstinência. Dependência como se fosse uma dependência química, do álcool, do cigarro. Exatamente. E isso é muito prejudicial, porque daí a pessoa não consegue ter autonomia de viver. O que é viver sem tecnologia? Verdade. E em pensar que os que criaram tudo isso não tinham acesso. É verdade. Sabe que às vezes, outro dia eu estava escutando uma pessoa falar assim, que o filho às vezes pergunta, mãe, na tua época tinha celular? Parece que é uma coisa assim, né, tão antiga, assim, né, tão recente, na verdade, que a gente está falando aí, o celular, ele já tem há um tempo aí, e foi, claro, evoluindo. Hoje a tecnologia está
enfim, tem até as IAs agora que já estão virando agora companheiros para não deixar as pessoas com aquela sensação de isolamento, de ter um amigo virtual, né? Antes a gente falava de amigo imaginário, agora é amigo virtual. É diferente um do outro. É. É diferente, né? Até porque esse amigo imaginário que faz parte do processo lúdico da infância, que eu pretendo falar um pouco sobre esse desenvolvimento do ser humano, nós passamos por fases que são importantes. E eu não sei se eu já posso começar a falar agora. Então, pessoal, não é à toa que existem até as séries iniciais escolares, a idade própria para uma criança entrar na escola, não é à toa. Tudo isso é desenvolvido através de muito estudo, porque o cérebro, ele funciona como um jardim. Nos primeiros anos de vida é o momento que ele mais se desenvolve, inclusive em estrutura de massa encefálica mesmo. Ali na primeira infância, ele cresce mais de 80% de massa encefálica. E daí, quando vai ali entrando já na puberdade, ele vai ficando muito ágil também nos impulsos elétricos. E conforme você vai utilizando o cérebro, se ele não é utilizado de forma correta, você acaba não regando algumas áreas e acontece o chamado de poda neural. Os neurônios, eles são células elétricas que levam impulsos elétricos como se regassem algumas áreas, alguns hemisférios do cérebro. E na infância é muito importante, porque assim, na primeira infância, a parte mais usada do cérebro, como processo natural dessa fase mesmo, é a parte das emoções. Então, ali é por isso que a criança é muito impulsiva, é a parte das emoções. E daí que vai depois, posteriormente, né, vem a questão da parte do córtex, ó, que difícil falar, pré-frontal, onde vem a razão, resolução de problema, e que controla os impulsos. Mas aí a criança, exposta já a telas desde cedo, ela não desenvolve outras habilidades e começa a regar só aquela região ali do impulso. Aí vem essa geração ali, essa geração movida a tudo por prazer, que não sabe lidar com frustração. Não sabe lidar com frustração, exatamente. Aí inibe as outras partes porque desenvolve mais essa área. E falando em desenvolvimento humano, o que está faltando e que está gerando até problemas no desenvolvimento da linguagem da criança. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de ansiedade, tem aqueles que são chamados os autistas digitais, porque o ser humano ele não foi feito para viver sem o contato, sem o afeto. E é primordial que a criança ela desenvolva essa linguagem afetiva que acontece justamente na primeira infância. E daí, o que é a primeira infância, tá? Deixa eu explicar. É tanta informação, gente, eu quero falar tudo para vocês. Mas é assim, do 0 aos 2 anos, que é chamada a parte lactente, que é como se fosse até uma extensão do útero da mãe para fora, onde a criança é mais bebezinho. Aí vem a parte lactente. A criança tem muito aquela desenvolvendo a linguagem emocional mesmo. Tá com frio, chora, tá com fome, chora. Aí que vai aprendendo as primeiras palavrinhas. Depois dos 2 anos, até mais ou menos os 7 anos, vai a primeira infância. Aí dos 7 até os 11 é a infância mesmo, entrando daí com 11 anos na puberdade, que é a transformação do corpo, e daí vem posteriormente, a adolescência, a partir dos 12 anos de idade até os 18. Agora, alguns estudos estão aí comprovando que algumas pessoas estão com a adolescência mais prolongada, alguns indo até os 24. Mas, então, falando dessa primeira infância, contando ali com a parte lactente também, o afeto, o contato físico, a comunicação, o olho no olho, é importantíssimo para o desenvolvimento humano
E tem mães que já estão expondo seus bebês a telas. Eu lembro que há alguns anos atrás eu ouvi de mães falando assim: eu coloco o tablet dentro do berço e o meu bebê é incrível como o meu bebê fica quietinho olhando a galinha pintadinha. Aí outros dizendo assim: o meu filho de 3 anos já mexe no celular melhor do que eu. E ainda enchendo a boca para falar isso, como se fosse ótimo. Eles são muito inteligentes, criança hoje já nasce com o olho aberto. Mas percebe a diferença? Aí a gente fala sobre os estímulos, o que causa no cérebro, as fases que estão sendo puladas, o excesso de telas. Primeiro, que a luz, como você falou, ela interfere também no sono, que daí interfere na atenção, porque não é uma luz natural. As cores de muitos joguinhos e desenhos que as crianças utilizam nas telas também não são naturais. E nas redes sociais, que hoje muitos adolescentes, principalmente meninas, têm entrado em depressão por causa dos filtros que se comparam a realidades que não são verdadeiras. E alguns meninos também na adolescência que ficam viciados em masturbação, inclusive, por causa de sites pornográficos que não deveriam ter acessos e a imagens corporais que não existem, depois não conseguem se relacionar com uma mulher de carne e osso. Com defeitos. Que é o normal. Todos nós temos, né? Gera uma série de problemas na mente humana. E essa relação, essa comunicação afetiva, a empatia, a gente vê notícias aí terríveis de meninos, adolescentes maltratando animais, colocando fogo em mendigo. E a falta de amor, de empatia, a empatia, gente, ela precisa ser ensinada e desenvolvida. A gente nasce com um certo grau de empatia, porque a gente carrega algumas informações biológicas que a gente herda até dos nossos pais. E é meio que instintivo, a não ser que a pessoa tenha algum transtorno mental, né? Mas é instintivo. A mãe cuidar do seu filhote, do seu filhinho. Então e daí o nenezinho vê o outro quando já está, né, crescendo, o outro chorar, começa a chorar junto, né? Existe um certo grau de empatia, mas aí a gente precisa ensinar, porque o cérebro ele é neuroplástico. E ele precisa ser exercitado. Por isso as séries na escola. Por isso que a gente vai avançando. As pessoas não entram numa academia de musculação e já chegam levantando 200 quilos. Treino. O cara não entra lá já jogando na seleção e ainda sem fazer aquecimento para o corpo antes de entrar lá no campo. Existem fases. E o cérebro também precisa ser exercitado. Aí eu pergunto a você, pai, mãe responsável, como tem sido regado o cérebro do seu filho? E a obesidade, ela entra aí também, Vânia, como um dos sintomas desse excesso de tela? Entra. Porque as pessoas ficam mais paradas, ficam sedentárias e podem até receber muitos estímulos visuais de comida. Ansiedade, mas a ansiedade às vezes pode tanto levar uma pessoa a comer mais do que menos, porque daí tem gente também que acaba deixando de comer e não perder tempo, e deixando de comer e também por comparação, como a questão daí de adolescentes também, que começam a ficar anoréxicos, distúrbios alimentares, distúrbios alimentares, é muita coisa que depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem a sua forma de interpretar, de sentir e de perceber o mundo. É que tem gente também que não sai do celular ou da televisão nem para uma refeição. Tipo aquela coisa que a gente via antes da mesa em família. Vamos sentar para almoçar todos juntos ou para jantar todos juntos. Não existe. As pessoas hoje ou é com o celular ali na mesa junto enquanto está comendo, ou é a televisão ligada assistindo jornal, assistindo notícias, porque eu não tive tempo de ver as notícias do dia, né? Enfim, é aquele estímulo o tempo inteiro. E isso gera essa aceleração de pensamentos, ansiedade. Você falou uma coisa importante, barulho de fundo. Isso para criança não é bom. A pessoa, ela precisa, na hora de comer, isso
até para os adultos, não só para a criança. Precisa centralizar a sua atenção no aqui e agora. A vida está passando. Aí você nunca vive o presente, o que você está comendo, esse momento. E a infância dos nossos filhos passa tão rápido. Seremos para sempre adultos, mas a infância, ó, É muito rápido, é verdade. passa muito rápido. Então, é sentir o sabor, é sentir o ar que você respira, é olhar para a pessoa que está do seu lado, à sua frente. Essa interação social é importante, que a gente acaba perdendo com as telas. Exatamente. E na questão da criança mesmo, gera uma deficiência. Porque ela Ela tá acaba perdendo essa comunicação. Porque tá aprendendo. Ela E está aí? aprendendo. E aquele sistema de podas também. De que forma que está sendo regado esse cérebro. E aí, o que que é recomendado? É limitar o tempo? É o quê? Atividade ao ar livre? É você... Essas questões da higiene do sono, que o pessoal tanto traz aqui, tantos médicos já trouxeram isso, tantos profissionais, da importância dessa higiene do sono. O que que vocês recomendam? O uso de telas à noite não é recomendável, tá? Por causa dessa luz artificial. Nós precisamos da luz natural. Então, se você tem dificuldade para dormir, ou seu filho, é muito importante que ele tenha contato com a luz natural da manhã e também do entardecer. Essa luz das telas, ela interfere diretamente no sono. Então, não use o celular quando estiver já ali anoitecendo, evite. Mas existe, pela Organização Mundial da Saúde, também de Pediatria, regras básicas sobre o uso de telas, que seria daí de 0 a 2 anos. Esquece a tela, esquece a tela. Esquece, tá? 0 a 2 anos, nada de tela, a não ser que, mediado por um adulto, haja uma chamada, uma videochamada, porque às vezes um pai lá vai viajar, tem a vovó que mora longe. Aí é uma videochamada. É outra situação, e não vai ser por muito tempo. Não é um estranho. É, exatamente. Estranho. Tem muitos estranhos utilizando as redes infantis. Sim. Eu até... eu não sei se eu devo citar, se a gente tem tempo. Eu passei por uma situação assim, porque eu sou cantora também. Eu divulgava meus vídeos de música. E daí, grupos que me chamavam para adicionar no Facebook, eu adicionava. E eu adicionei um grupo que era de um café de Cascavel. Tinha uma xícara bem linda de café, assim. Mas um dia eu digitei o texto errado. Aí eu tive que ir nos grupos para corrigir o texto. E quando eu entrei no dito do grupo... de café, tá? Café, uma xícara, assim. Era imagens de mulheres com sexo com animais, com cachorro, fila, explícito, assim. Mas era terrível. Aí eu falei, gente, eu cheguei a mandar para as minhas amigas um alerta. Aí deixa o celular na mão de uma criança, o Facebook ali, facinho, facinho de abrir. E se deparar com uma cena estrondosa, sabe, bombástica, isso é uma agressão ao cérebro infantil. É uma agressão. Para o adulto já é difícil assimilar, imagina uma criança. E é o que tem acontecido. E também o que se chama de estupro virtual, crianças sendo expostas à pornografia e adultos usando de má fé para induzir a criança a isso, inclusive compartilhar nudes. Aí, o que o seu filho tem feito? Porque existe, sim, a parte de benefício do uso de telas. Mas vamos voltar ao tempo, né? Eu estava falando, gente, já pulei, eu estava falando do tempo. Tá, de 0... Bom, depois eu volto nessa parte. De 0 a 2 anos, nada de telas. De 2 anos até 6 anos de idade, aí é permitido 1 hora por dia, mas essa hora pode ser distribuída. É para ser, na verdade, distribuída. Não é 1 hora na íntegra. E intercalando com várias coisas. Às vezes um desenho na televisão, um pouquinho de um joguinho ali, intermediado por um adulto. Aí sempre a criança, com supervisão do adulto nessa idade. E tem que ver o tipo de jogo. Porque o jogo, ele pode ajudar a criança a aprender. Tem joguinhos
que Educativos. estimulam a criatividade, a resolução de problemas, coordenação fina. Então tem que ver o que é apropriado para a idade. Porque antigamente, quando a gente só tinha televisão, que tinha muita coisa que não prestava na televisão, a diferença é que tinha lá, né? Tem ainda, né? A idade estipulada. Recomendada, né? A idade recomendada. E a gente tem que mudar de canal, a gente pode desligar a TV e agora ali o celular na mão da criança. Não tem isso, eles vão só passando. É tudo muito rápido. E isso também está gerando dificuldade para a criança aprender. A criança não consegue executar a leitura de um livro, não tem paciência de ficar sentado na escola. Porque daí fica, sabe, aquelas informações muito rápidas, inclusive os adultos também. A escola está sofrendo com isso, né? Muito. Porque não se tem mais livro, não tem mais leitura, né? Aí hoje tem que rebolar mesmo para envolver essa moçada aí. É aquilo, é tudo pelo prazer, porque pega criança em rede social, que vai estimulando. Essas mensagens muito rápidas, desde o stories, isso aqui tá chato, vai passando, nem termina de ouvir o vídeo. Sim, é verdade. E muito menos ler. Então, até 5 anos, mais ou menos 1 hora, sempre supervisionada. Daí a partir depois dos 6 até uns 10. Até uns 10 anos, aí 2 horas também. Mas, espalhada durante um dia todo. Se possível, com supervisão também. Com supervisão e de preferência nem precisa tanto, tá? Nem tanto. Se você conseguir fazer outras coisas que enriquecem a infância do seu filho, ajudam ele a se desenvolver, porque criança ela precisa brincar. E isso é baseado em estudo científico, é medicina, gente. A criança ela precisa brincar, ela desenvolve. Correndo, brincando de pega-pega, esconde-esconde, pulando amarelinha, pulando elástico, se sujando, andando de bicicleta. Isso mesmo, patins. Isso. Aquelas coisas que a gente fazia quando tinha infância, né? E hoje em dia parece que isso tudo se perdeu. O celular ganhou espaço, a televisão, e um espaço muito grande na vida dessas crianças, né? E desses adolescentes. E aí, 11 anos até 18, quando já tá ali na adolescência, qual é o tempo de tela? Aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, seriam 3 horas, mas também distribuídas no dia, lembrando que essas 3 horas envolvem tempos de estudo também na tela, tá? Porque hoje a gente sabe que a pesquisa, o trabalho que a gente vai fazer, tudo envolve telas. E aí, não à noite. E não à noite, porque interfere no sono. E tá em fase de crescimento, precisa desse sono mais do que nunca. Isso. Lembre-se de fazer o seu filho entrar em contato com a natureza. Leve seu filho para brincar no parquinho, no zoológico, caminhar no lago. Leve seu filho para brincar, porque o que acontece com os pais? Eles deixam, né, a criança na frente da televisão ou no tablet. É a babá. Transfere a responsabilidade. Não pode substituir presença. Não pode substituir. Mas eu trabalho. Mas que o pouco tempo que você tem com seu filho seja um tempo de valor. Onde quando seu filho vai olhar para você e falar: mãe, olha o que eu fiz. Você vai validar o olhar. Olha, que legal. Ou seu filho está aprontando uma arte para ver se você chama a atenção dele. Porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa e fala: eu tô cansada. Aí eu acho mais fácil deixar no celular, mas já deixou um tempão. Bem isso. Eu já vi mãe falando que dentro de casa os filhos ficavam sentadinhos no sofá com o tablet na mão para não sujar a casa. Para não extraviar os brinquedos, para depois não ter que arrumar. Para não ter que bagunçar. Olha, é importante que a criança brinque, se bagunçar, aprenda a guardar o brinquedo. É você que estipula as regras. Aí não ensina a criança quando é pequena. Chega na adolescência, quer impor limites, uma fase crítica. Porque o que acontece no desenvolvimento humano? O adolescente ele pode ter a família mais magnífica que seja. Uma família maravilhosa, mas é a fase do desenvolvimento humano que ele vai buscar identidade fora do contexto familiar. Isso faz parte. Esse buscar identidade fora do contexto familiar pode ser trancado no quarto, jogando online com alguém lá do outro lado, ou entrando em sites aí que estimulam violência, ouvindo o youtuber que não presta. É uma identidade que ele está buscando. Ou nos pares fora de casa, quando acontece às vezes de se envolver com droga e tudo. Buscando pertencimento, faz parte. Aí daí
ele quer ficar lá no celular, o tempo todo no celular. E você vai e de uma vez arranca. Já na adolescência, se você ensina ele desde pequeno, desperta interesses nessa criança, ele mesmo vai ter esses interesses, como praticar um esporte, às vezes se interessar por música, ou um grupo, para quem é religioso, que frequenta um grupo de igreja interessante com crianças, adolescentes. São formas de você propor outros horizontes, porque lidar com adolescente não é fácil. Mas ele precisa saber que quem manda na casa são os pais. E entender que isso é uma prova de amor, porque pais que não impõem limite é como se não se importa. Eu conheci uma jovem que a mãe dizia assim, eu confio na minha filha, eu confio na minha filha. E essa mãe não colocava limites nela. O que aconteceu? O sentimento de desamor. Minha mãe não tá nem aí para mim. Olha só. Era uma forma de estar testando, talvez não tão consciente no momento que estava fazendo as coisas. Mas era uma menina que se sentia É que os sem pais amor. têm que lembrar também que eles são pais, né? Aquela coisa assim, eu confio no meu filho, legal. Mas assim, ele tá em fase de desenvolvimento, ele tá sendo moldado, como você falou, são degraus. E aí, assim, você confiar, mas a criança não tem maturidade, o adolescente não tem maturidade, aí ele vai achar algum caminho que nem sempre é o melhor deles, né? Por mais que você tenha orientado, e vai ser convencido pelo outro que aquele outro caminho talvez fosse melhor, e teu pai não sabe de nada. Verdade. Né? Então, realmente, os pais têm que saber assim, eu posso confiar? Sim, legal, você conversar, orientar, mas não dá para você largar. Isso. E você falou Né? uma coisa bem que me trouxe à memória. A importância de você conhecer o seu filho. Você conhece de fato o seu filho? Porque a criança e o adolescente, eles não sabem lidar com aquilo que sentem. Muitas vezes não conseguem nem identificar o que estão sentindo. E eles manifestam isso em forma de comportamentos. Às vezes a criança está passando por questões emocionais muito sérias. Inclusive, às vezes, de divórcio dos pais, e vai repercutir num comportamento de rebeldia, às vezes na escola, ou de introspecção, porque tem crianças que, por causa de algum trauma, param de falar. Aí, cada um reage de um jeito, outro fica hiperativo. Então, às vezes, esse sinal de rebeldia, ou de choro constante, ou de irritabilidade, pode ser algo que esteja acontecendo com seu filho e você não esteja percebendo. É claro que as crianças também nos testam. Eles querem aquilo que é do interesse deles. Eles querem aquilo que é do interesse deles. Mas se você conhece seu filho, você consegue perceber essa diferença do que está acontecendo e proporcionar a ele a liberdade de contar para você. Porque tem criança que tem medo de conversar com os pais. Verdade. E esse comportamento que você colocou aqui, quando existe uma dependência digital, às vezes pode ocorrer uma crise de... Porque a gente viu na internet, esses dias repercutiu bastante um vídeo de uma criança, assim, quebrando as coisas, que a mãe tirou o celular e colocou para lavar a louça, para ajudar no afazer de casa, e quebrou tudo. Teve uma crise, assim, violenta de agressividade, até não tão assim, para a idade, talvez, assim, um pouco exagerada até, quem assistia aquele vídeo, né? Ou às vezes a gente vê até em novela, atualmente eles estão reproduzindo isso, né, de uma crise explosiva de irritação, ou essa depressão aí também, né, tá deprimida por falta do celular, porque daí tira, poda, e aí também deprime. Essa dependência digital causa esses extremos mesmo? Pode, mas depende, como o ser humano é único. Varia de pessoa para pessoa, porque o ser humano é único. Pode ser que uma criança apresente esses sintomas na abstinência, numa crise de abstinência, até porque depende da educação que ele recebe também, imposição de limites. Porque, gente, se eu fosse explicar o que é o ser humano, a gente tem as informações biológicas, papai, mamãe, que vem às vezes dos avós, aí a gente recebe mais informação no ventre da nossa mãe conforme a gestação, daí a gente recebe informação quando vem para fora, que é do contexto familiar, depois vai abrindo esses horizontes, contato com a escola, e vamos nos
construindo. Às vezes a pessoa herda ali um pouquinho do temperamento do papai e da mamãe, e esse temperamento vai sendo modelado conforme o meio que ela é criada. Às vezes tem um temperamento muito forte, mas os pais são ali, né? E a criança se controla. Aí vem a questão da autorregulação, que não tem acontecido com as crianças que estão perdendo essa capacidade de autorregulação, a área do cérebro, tá? O córtex pré-frontal, que é o responsável por essa capacidade de autorregulação. A criança, ela está ainda lá mais intensa na área das emoções, ela não tem esse domínio. Então, quem é que faz esse freio? Quem é que faz isso por ela? Os pais. Porque ela não tem essa capacidade, você é o adulto. Mas o que acontece? Às vezes os pais não têm o controle também. Aí começam a gritar também. Aí o pai e a mãe querem exigir que a criança não fique o tempo todo no celular, mas eles ficam. É verdade. Aí quer tirar, vocês são a inspiração, o exemplo dos seus filhos. Mas daí o que eu vou fazer? Eu tô cansado. Eu tô cansado, sabe? Mas um momento, eu digo, até a televisão antes era um momento familiar. Quando a pessoa assistia um filme interessante na minha casa, por exemplo, eu sou mãe de 4 rapazes, 2 universitários, 2 adolescentes. Eu sempre tive. A sexta-feira era a noite do filme, às vezes eu tava moída, cansada, mas eu assistia ali, era o nosso momento, eles já sabiam. Às vezes faziam uma pipoca e eles escolhiam um filme, assistiam um filme da escolha deles para agradar os meus filhos, para estar com eles. Porque a gente comenta, a gente vê junto, às vezes um futebol, né? Que muitos pais assistem com os filhos. E no celular isso não acontece, esse momento de interação. O momento à mesa, se você tem pouco tempo, né? Ainda que seja um almoço familiar de domingo, gente, sentem-se à mesa. Eu digo assim, né? Conversem com seus filhos, olhem nos olhos. Presença real. Valide. Tem pais que, quando chamam na escola, já chega às vezes brigando com o filho, é o pai acusador. O que você fez dessa vez? Aí tem aqueles que são o contrário. Meu filho é sempre um santo. Você precisa conhecer, entender. Ir aberto. Apoiar quando ele estiver certo, corrigir quando ele estiver errado. Quando a criança é muito bebê, ela não entende, ela só entende não. Tanto que uma das primeiras palavrinhas que os bebês aprendem depois, às vezes é papá, né? Que eles falam mamá. Aí eles falam, não. Eles só entendem não, o bebê. Não adianta nem explicar ali antes dos 2 anos. Não, né? É verdade. Então é fundamental, pai, mãe, que vocês compreendam que os adultos vocês não se comparam cérebro adulto com cérebro de criança e de adolescente, cérebro que está se desenvolvendo. Quando a lei institui a penalidade, por exemplo, para um adolescente de 16 anos não tem a mesma penalidade, justamente é com base em pesquisa científica, é com base na medicina, não é à torta e à direita. É com base na medicina, sim, porque é comprovado que a mente dele não está pronta ainda. Nós somos os responsáveis por eles. Nós temos que ser a luz da vida deles. Nós somos o afeto. Nós ensinamos eles a terem a empatia, a perceber, a olhar para a natureza, a olhar. Eu saio com meus filhos e daí eu já dizia, olha essa rua cheia de árvore, está trancando, está formando um corredor. Ensiná-los a perceber. Olha aquele passarinho, que lindo. A gente é que ensina a perceber. É verdade. Bom, então a regra seria priorizar as atividades aí offline, né? Tá aí com tempo de qualidade, estabelecer essas regras, né? E fora do quarto, né? À noite, celular fora do quarto. E na hora da refeição, realmente também nada de celular ou televisão. Fazer realmente um momento de pessoas reais, onde todos possam se olhar, possam conversar, possam compartilhar, apreciar aquele alimento, dizer se tá bom, se não tá, como é que tá. É isso. Isso. E é incrível, hein, que nas mais diversas culturas, a hora da alimentação é uma hora de comunhão entre pessoas. É sagrada, né? É, em diversas culturas, gente. Bom, Vânia, nosso tempo já está praticamente esgotado. Eu sei que tinha muita informação ainda para a gente passar, mas eu já vou pedir para você fazer suas considerações finais e para você deixar aí o teu contato, caso alguém queira agendar uma avaliação, uma consulta,
assistiu aqui e ficou meio assim, será que eu tô fazendo certo com meu filho ou não? Será que eu tô fazendo certo comigo? Porque a gente falou aqui da criança, adolescente, mas o adulto também não pode ficar para trás, né? Que tem gente que tá muito viciado também no celular, é o que você falou, teria que ser o exemplo. E aí você cobra para não ficar, mas você fica o dia inteiro, né? Muitas vezes até o filho fala isso pro pai, mas você tá me falando para mim não ficar, mas você fica o tempo inteiro. Né? E tem filhos que cobram isso dos pais também. Larga esse celular, me dá atenção, brinca comigo, né? Então, é realmente assim, para quem está nos assistindo aí, qual que seria as tuas considerações finais? E deixa para nós aí aonde você atende. Pessoal, hoje a gente vê um mundo que está bem medicamentoso. Eu vejo crianças com 5 anos de idade que já estão sendo medicadas para hiperatividade, e isso me parte o coração, porque eu sempre digo, é importante ser medicado, em alguns casos sim, mas o medicamento ele deveria ser usado como último recurso, porque existem várias questões a serem trabalhadas antes, para então ver se realmente aquela criança precisa de medicamento. Então o ser humano está muito dependente disso. E eu vou dizer para você, pai, mãe, responsável pela sua criança, pelo seu adolescente, que não existe remédio melhor para o equilíbrio emocional de uma criança do que uma rotina bem estruturada. Então, começa ali na base, uma rotina bem estruturada, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de brincar, a hora de fazer as atividades escolares. Na minha casa, chegava tal hora da noite, eu desligava até o Wi-Fi. Acabou. Ficava dentro do meu quarto, desligava o Wi-Fi para os meus filhos não acessarem mais, eles já sabiam. Então, estipule regras. A criança gosta disso, pode até reclamar no começo, mas vocês vão perceber como isso traz tranquilidade, segurança, estabilidade emocional para a criança. E se ela cresce dentro desse contexto, não como regras impostas severamente, porque fazem parte de uma rotina familiar. É o ambiente que traz aconchego para ela. Então, ela não vai encarar aquilo só como normas, ela vai começar a gostar disso. Pode ser que no começo ela apresente uma resistência. Então, vai ser mais fácil de você lidar com o seu adolescente. E seja aberto a ouvir o seu filho. Valide as questões que eles trazem para vocês. Olhe para ele, escute. Ensine, como já foi dito. E agora, com relação ao meu trabalho, eu atendo na clínica Lumier Terapias Integradas. Você pode entrar em contato diretamente com o meu número telefônico, 45999-866842, para a gente fazer um agendamento. Atendo criança, adolescente, famílias. Alguma rede social? Sim, o meu Instagram de psicóloga é Vânia Matos, com 2 T's. E por ali também consegue marcar com você? Ali também consegue agendar comigo. Fale comigo, estou aberta. Atender adultos também, tá? Não só criança. Sim. Atende a família. Atendo a família toda. Isso é bom, é difícil. Às vezes tem terapeuta que não atende toda a família, né? É só um nicho. Você atende tudo, então. Isso é bom. Atendo. Vânia, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que o tempo é escasso aí, vai ficar o convite para você vir mais vezes. Essa canequinha é tua, da Gazeta, vai levar para a clínica agora, vai tomar café com a Gazeta aí com a gente. Que lindo. E olha, gente, eu abri até o chocolate aqui para mostrar para vocês, ó, que eu falei para vocês que é lá do Jardim do Spa. Esse chocolate aqui que eu falei para vocês que é pro chocolate quente aí, ó, do Elemento Terra, que tem maca peruana, que tem cúrcuma. Só abri para mostrar para vocês, olha que delícia. Então, assim, já tá chegando a Páscoa, então vamos falar aí de gostosuras, né? Então, não esquece disso, de curtir aí, comentar e compartilhar esse podcast para você estar participando. E, Vânia, só me diz uma coisa, como você também é uma mulher destaque aí, nós estamos no mês da mulher, conta pra gente, destaque na área de psicologia, e conta pra gente aí, sempre foi psicologia a tua vontade ou a vida que te levou pra psicologia? Na verdade, eu me apaixonei mais ainda pela psicologia quando eu entrei na faculdade de pedagogia 30 anos atrás na UniOeste.
Daí, cursando, no primeiro ano de faculdade da pedagogia, que não tinha psicologia aqui em Cascavel. E, gente, há 30 anos atrás, tá? Na década de 90 eu já tenho mais de 50 anos e estou a caminho de 52. Não parece aí, Mais de ó. meio século de vida. Daí, não tinha psicologia aqui, eu optei pela orientação educacional, que era uma habilitação que tinha na UniOeste. Naquela época, a gente tinha que cursar 4 anos de faculdade, exercer a profissão de professora por 1 ano, para então pegar o diploma de pedagoga, tá? Então mudou. Como mudou. Daí, eu estava terminando a faculdade, veio a primeira pós-graduação em psicopedagogia para Cascavel, presencial. Aí eu fiz porque eu queria me aproximar da psicologia. E daí eu, né, estava envolvida com isso, mas comecei a atuar como missionária. E a minha parte que eu canto, tá, gente? Eu sou do tempo do vinil, eu gravei um vinil, 2 CDs, muitas pessoas antigas aqui de Cascavel me conhecem, inclusive eu participei aqui do Gazeta algumas vezes, saí em capa de jornal impresso na época. Tem disco! Já fui famosa aí. Eu era uma cantora conhecida, principalmente na região aqui. Cantava em muitos eventos, ainda canto. E trabalhei, daí eu dei uma parada. Abri mão para ser missionária e professora de canto. Missionária porque eu gostava de gente. Eu queria levar um amor às pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas. E eu usava a música como um complemento a isso. Um instrumento. Um instrumento. Daí comecei a dar aula de técnica vocal, dei aula de canto por muitos anos, para só então, depois de adulta, depois de já ser mãe de 4 filhos, que eu fui fazer, meus filhos ainda eram crianças, que eu fiz a faculdade de psicologia. Depois não parei mais de estudar. Eu sei que são um total de 6 pós-graduações que eu já fiz dentro da área, psicologia cognitivo comportamental, neuropsicologia, educação especial e inclusiva, daí também pós na área do autismo, porque eu tenho um dos meus filhos, ele tem o espectro autismo. E aí você foi buscar. Aí eu fui buscar e foi uma trajetória grande. Eu ainda canto, não com tanta frequência, porque hoje eu tenho atuado mais na área da psicologia mesmo, psicologia clínica. Às vezes eu dou palestra e às vezes numa palestra eu até canto uma música ali palhinha. como quebra-gelo. Mas não vivo mais como cantora. Às vezes também me chamam aí, hora ou outra, para cantar um hino nacional em algum evento, aí eu canto. Aí você vai. Muito obrigada, Vânia. Tá vendo? Ó, mais uma história aí que a gente não podia deixar de contar aí, uma história bonita. Você vê, pedagoga, psicopedagoga, missionária, cantora, mãe, mulher. E aí se envolveu aí com a psicologia, né? Claro que realmente, às vezes, quando a gente inicia, às vezes tem que optar por uma faculdade mais local, às vezes não tinha, hoje está bem desenvolvido, tem praticamente tudo que é curso aqui em Cascavel, mas antigamente era isso mesmo. Quando eu fiz fisioterapia também, porque eu já tenho lá meus 26 anos de formada, não tinha fisioterapia aqui em Cascavel, eu tive que ir para fora para fazer fisioterapia. Hoje tem quantas faculdades aqui, né? 4 faculdades, né? Então, assim, é muita faculdade hoje que tem aí, que bom, né? Veio para desenvolver. Mas olha que trajetória bonita aí também. É isso, pessoal. Agradeço, Vânia, por você ter vindo. Vai ficar o convite para você voltar e trazer outros temas aí da psicologia, tá bom? Obrigada, é sempre um prazer. Gente, é isso então. Participa aí dos sorteios e até o próximo GCast Saúde.